O menino que cresceu sendo zombado por crer. Havia um menino chamado Samuel. Não era alto, não era forte, não tinha roupas novas nem sapatos reluzentes, mas tinha algo que brilhava nele de um jeito diferente, uma luz quieta, serena, que vinha de dentro. Era a fé, uma fé simples, pura, inabalável em Deus. Samuel cresceu numa casa humilde, onde o pão era raro e o arroz, quando havia, era motivo de gratidão. Sua mãe, mulher de joelhos calejados e mãos ásperas, orava todas as noites. Ele havia ajoelhado ao pé da cama, sussurrando palavras que subiam como incenso até o céu. Senhor, guarde meu filho, faça dele um homem de bem, use-o para a tua glória. E Samuel ouvia e cria as primeiras zombarias. Na escola, quando os outros meninos falavam de festas, de jogos, de coisas do mundo, Samuel falava de Jesus. Quando eles riam de piadas sujas, ele abaixava a cabeça e fingia não ouvir. Quando eles xingavam, ele ficava calado. E isso os irritava. Olha o santinho, diziam, o anjinho que vai para o céu. Seu Deus vai te dar um PS5, zombavam empurrando-o no pátio. Aposto que você nunca nem beijou uma garota, vai morrer virgem rezando. As risadas ecoavam. Samuel sentia o rosto queimar, o coração apertar. Mas não respondia, não revidava. Apenas seguia. E à noite, quando a solidão apertava, ele abria a Bíblia surrada que ganhara da mãe e lia. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele chorava, mas continuava crendo. O peso da rejeição. Crescer sendo diferente é carregar um peso invisível. É acordar sabendo que você não se encaixa. É entrar numa sala e sentir os olhares de lado, os sussurros, as risadas abafadas. É almoçar sozinho enquanto todos têm suas rodinhas. É ser o último escolhido ou não ser escolhido nunca. Samuel conhecia tudo isso, mas algo nele se recusava a desistir. Algo maior que ele, mais forte que a dor, mais profundo que a solidão. Era a voz suave que ele ouvia no silêncio da madrugada. Eu estou contigo, não temas. E ele se agarrava a isso como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira em alto mar. Os anos passaram, a adolescência chegou com suas tempestades e as zombarias não cessaram, pioraram. Agora não era só na escola, era nas redes sociais, era nos grupos de WhatsApp, era em todo lugar. Esse cara é maluco, fanático religioso, vai explodir alguma coisa. Palavras como pedras, cada uma deixando uma marca. Mas Samuel não abandonou sua fé. Não por orgulho, não por teimosia, mas porque no fundo de sua alma ele sabia que Deus era real, tão real quanto o ar que respirava, tão presente quanto o sol que nascia toda manhã, o vale mais escuro. Então veio o golpe mais duro. Samuel tinha 17 anos quando sua mãe adoeceu. O câncer chegou silencioso, como um ladrão na noite, e quando foi descoberto já era tarde. Os médicos falaram em meses, semanas talvez, e pela primeira vez na vida, Samuel sentiu sua fé vacilar. Ele orava até perder a voz, jejuava, clamava, implorava a Deus pela cura da única pessoa que sempre acreditara nele. Mas os dias passavam, e ela definhava. Seus olhos perdiam o brilho, suas mãos, antes fortes, tremiam ao segurar a dele. Uma noite ela o chamou. Estava fraca, tão fraca que mal conseguia falar. Samuel se ajoelhou ao lado da cama, segurando aquela mão trêmula, e ela sussurrou: Filho, prometa-me que não vai desistir de Deus. Mãe, prometa. As lágrimas escorriam pelo rosto de Samuel. Eu prometo. Ela sorriu, um sorriso fraco, mas real. Ele tem planos para você, planos maiores do que você consegue ver agora. Confie, mesmo quando não entender. 3 dias depois ela partiu, e Samuel ficou, sozinho, quebrado, com um vazio no peito que parecia engolir o mundo inteiro. A noite mais longa. Houve uma noite, Samuel jamais esqueceria, em que ele subiu ao telhado da casa. Sentou-se ali olhando as estrelas, sentindo o vento frio no rosto, e pela primeira vez, gritou com Deus. Por quê? Porque levou ela. Ela era tudo que eu tinha, ela era boa, ela te servia, e o Senhor deixou ela morrer. O silêncio era ensurdecedor. Eu tentei fazer tudo certo. E para quê? Para ser zombado, para ficar sozinho, para perder a única pessoa que me amava. Suas palavras se perderam na imensidão da noite. E então, no meio da dor, no meio da raiva, algo aconteceu. Ele sentiu. Não era uma voz audível, não era um trovão nos céus, mas era real. Tão real que cortou através de toda a escuridão de sua alma. Eu nunca te deixei.
e nunca te deixarei. Tua mãe cumpriu seu propósito, agora cumpre o teu. Samuel desabou ali mesmo, chorando como nunca chorara antes. Mas dessa vez, não eram apenas lágrimas de dor, eram lágrimas de rendição, de aceitação, de fé renovada. O recomeço. Os meses que se seguiram foram duros. Samuel teve que trabalhar para sustentar-se, entregava pizza à noite, estudava de dia, dormia pouco, comia menos ainda, mas algo mudara nele. Havia uma determinação, uma chama que ninguém conseguia apagar. Ele começou a usar sua história, falava com outros jovens na igreja, em escolas, em comunidades, contava sobre a zombaria, sobre a dor, sobre a perda, mas principalmente contava sobre a fidelidade de Deus, e as pessoas ouviam, porque sua voz carregava autoridade, não a autoridade de quem leu sobre sofrimento em livros, mas de quem caminhou pelo vale, de quem foi quebrado e foi remontado, de quem morreu e ressuscitou. Samuel se formou, contra todas as probabilidades, conseguiu uma bolsa de estudos, estudou teologia, mas não porque queria ser famoso ou rico, queria apenas uma coisa: ajudar outros que estavam onde ele estivera, na escuridão, na dúvida, na dor, os frutos da fé. Anos se passaram. Samuel, agora um homem, voltou à sua cidade natal. Muitos dos que o haviam zombado ainda estavam lá, alguns bem-sucedidos. Um dia, num supermercado, cruzou com Rafael, o que mais o atormentara na escola. Rafael estava diferente, magro demais, olhos fundos. Algo quebrara nele. Samuel, olá Rafael, um silêncio constrangedor. Eu preciso te pedir desculpas, pelo que fiz, pelas coisas que disse. Samuel olhou para ele, viu a dor, viu o arrependimento, e sorriu. Eu te perdoei há muito tempo. Rafael quase desabou. Como? Como você ainda acredita? Depois de tudo, meu emprego, eu não sei mais em que acreditar. Samuel colocou a mão no ombro dele, porque ele nunca desistiu de mim, e não vai desistir de você também, se você deixar. E ali, entre prateleiras de supermercado, Samuel orou com o homem que um dia fora seu torturador. E Rafael chorou como uma criança. A verdadeira vitória. Hoje, Samuel lidera uma comunidade de jovens. Não é famoso, não tem milhões, mas tem algo que o dinheiro não compra: propósito, paz, e uma fé que foi testada no fogo e saiu mais pura que ouro. Ele se lembra das zombarias, das noites chorando, da dor de perder sua mãe. Mas agora entende, tudo, cada lágrima, cada insulto, cada momento de solidão, tudo foi preparação. Preparação para ser quem ele é hoje. Alguém que pode olhar nos olhos de uma pessoa destroçada e dizer: eu sei como é, mas também sei que há esperança. Certo dia, um jovem chegou até ele após uma palestra. Tímido, olhos vermelhos. Eles riem de mim na escola porque eu oro. Dizem que eu sou idiota. Samuel se ajoelhou para ficar na altura do menino. Viu-se naqueles olhos. Deixa eu te contar um segredo, disse ele. Um dia, eles vão perceber que o que eles chamam de loucura é a única coisa que faz sentido neste mundo. Mas até lá, você precisa continuar. Não por eles, não por você, mas porque Deus está escrevendo uma história através de você, e vai ser linda. Pode confiar. O menino assentiu, enxugando as lágrimas, e Samuel sorriu, porque sabia que aquela criança, assim como ele, iria descobrir que a fé não é a ausência de dor, é a certeza da presença de Deus no meio dela. A lição eterna. A história de Samuel nos ensina algo profundo, algo que ecoa através dos séculos. A fé verdadeira não é testada na bonança, mas na tempestade. Não é na vitória fácil que descobrimos do que somos feitos, mas no momento em que tudo desmorona e ainda assim escolhemos crer. Ser zombado por acreditar não é sinal de fraqueza, é marca dos que foram chamados para algo maior. É o selo dos que se recusam a trocar o eterno pelo passageiro. É a cicatriz gloriosa dos que preferiram ficar de pé sozinhos com Deus do que sentados entre multidões sem Ele. Samuel cresceu, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque aprendeu que Deus não nos promete ausência de dor, promete presença na dor. E essa presença transforma tudo. Transforma o lamento em dança, o deserto em jardim, a zombaria em testemunho. Se você está sendo ridicularizado por sua fé hoje, saiba, você não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas ao seu redor. Pessoas que caminharam antes de você, que sangraram, que choraram, que quase desistiram, mas não desistiram. E hoje suas histórias iluminam o caminho para nós. E acima de tudo há um Deus que vê, que ouve, que conta cada lágrima, e que no tempo certo vai transformar seu teste em testemunho e sua bagunça em mensagem. Continue crendo,
Continue caminhando, porque a fé que move montanhas não é a que nunca foi abalada, é a que mesmo tremendo se recusa a cair. E essa fé, meu amigo, é invencível.